nós vamos para a Patrulha do Consumidor, que hoje, olha, eu diria que é o mais inusitado de todos. Lá vai a bola para Edson, passando para Moisés, que passa para João Paulo, para Adriano, e é gol do Santos! Você não entendeu nada, né? Porque que o Brito Júnior acabou de narrar um jogo. Eu vou explicar. Pela primeira vez, nós temos aqui torcedores reclamando. Você que tem aí o seu time do coração, você vai se identificar e olha, se aconteceu com você, isso é novidade para mim também. Você vai saber como proceder caso esse problema venha a ser o seu também. Olha, Eles querem ver o jogo, mas não conseguem. Querem ir no é. estádio para ver a decisão domingo que vem, mas não estão conseguindo. Não consegue. O Celso hoje vai tentar resolver ao vivo o caso dos torcedores Adriano, João Paulo, o Moisés e o Edson. Sejam todos bem-vindos. Eles são fanáticos pelo Santos e estavam se programando para assistir à final do Campeonato Paulista, que é no próximo domingo, entre o Peixe e o Corinthians, lá na Vila Belmiro. O problema é que os ingressos estão sendo vendidos apenas para quem é sócio do time, através do site Sócio Rei. E eles não puderam comprar. Será que tem solução aqui na Patrulha do Consumidor para isso, gente? Bom, antes do Celso Russomano entrar em ação, vamos entender melhor esse caso. Olá, Celso, meu nome é Adriano. Eu e meus amigos estamos aqui porque estamos com um grande problema e acreditamos que você pode nos ajudar. Bom, Celso, eu e meus amigos aqui somos todos santistas e desde quinta-feira estamos tentando ver quando que vai ser a venda dos ingressos para a partida entre Santos e Corinthians, onde ficamos sabendo através do site do Sócio Rei que foi aberta na sexta-feira e se esgotou em apenas 3 horas. E a venda foi efetuada somente para os sócios. E nós que somos torcedores e que não somos sócios, o que nós poderíamos fazer nesse caso? Somos torcedores fanáticos, não perdemos um jogo do Santos, tentamos de todas as formas ir, deixamos às vezes até de trabalhar para ir assistir o jogo. E gostaria muito que você pudesse nos ajudar nessa situação. Normalmente a gente vai até a bilheteria, quando o jogo é aqui no Pacaembu, então é lá na Vila Belmiro. Porém dessa vez só ficou pela internet, não teve os postos de venda. Porque eu até fiquei procurando no Estatuto do Torcedor lá, e lá diz que precisa ter no mínimo 5 pontos de venda. Mas não teve, só teve ali pelo sócio. E nós que não somos sócios, como que nós devemos fazer nessa situação? Só sócio pode assistir o jogo do Santos, a final do Santos? Não entendi isso daí. Porque eu acredito que deveria ter uma porcentagem para os sócios, outra porcentagem para quem não é sócio e a meia entrada lá, que é o normal. Eu até tentei procurar isso, não encontrei. Celso, nós contamos com a sua ajuda e do programa da tarde para resolver esse nosso problema. Para nós é enorme. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Celso, a Patrulha do Consumidor, ela também ajuda esse tipo de caso de torcedores que querem assistir ao jogo e não estão conseguindo? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor é claro no seu texto e a lei que estabelece o Estatuto do Torcedor também é muito clara no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então vejamos aqui, olha. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor nos termos da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo. Quem é detentor do mando do jogo domingo agora na final do Campeonato Paulista? É o Santos. Então ele está enquadrado como fornecedor, de acordo com os artigos do Código de Defesa do Consumidor? Está sim. E eu falo com competência, porque quem relatou o Estatuto do Torcedor e acrescentou isso no texto da lei, fui eu. Agora, Então, Celso. fala. Bom, até aí eu entendi a questão de um torcedor como eles não conseguirem. Mas agora, se não tem mais ingresso, como é que faz? Pois é, mas veja bem. O detentor do mando do jogo pode perder, por punição, os próximos mandos de jogo
por descumprimento ao Estatuto do Torcedor, que determina que todos os ingressos vendidos para estádios com mais de 10 mil torcedores deve ser disponibilizado em 5 pontos de venda. Quantos lugares tem lá no Estádio do Santos? Na Vila Belmiro? Comporta até 15 mil pessoas. Então está acima. Estando acima, eles têm que cumprir a legislação. Qual que é a legislação? Tem que ter um ouvidor para a partida. Esse ouvidor deve ser divulgado com antecedência. Esse ouvidor vai ouvir a reclamação dos torcedores e vai dar solução para a reclamação dos torcedores. Isso a gente não encontrou. Engraçado, não tem. Descumprindo o Estatuto do Torcedor, descumprindo o Código de Defesa do Consumidor, dá punição. Agora, além da punição, infringe também o que estabelece a determinação da Federação Paulista de Futebol, que diz no seu texto, deixa eu achar aqui, olha, Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista de Futebol, nós estamos falando do Campeonato Paulista, diz o seguinte: o clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares à sua exclusiva responsabilidade e providenciará notadamente uma série de coisas, dentre elas, indicação de um ouvidor do clube para que o torcedor possa reclamar. Porque qual é a reclamação? Eles tentaram comprar, esses 4 torcedores do Santos tentaram comprar ingresso num dos 5 pontos de venda que não foram colocados à disposição de quem? Do consumidor torcedor. Agora, Celso, só quem é sócio do clube que pode comprar? De jeito nenhum. Tem que estar aberto para toda a sociedade. Todos são iguais perante a lei. E o clube não pode fechar a venda de ingressos só para o torcedor rei. Tem que vender para todos, aqueles que estão disponíveis para comprar. Então, vamos ligar. Em primeiro lugar, quero que vocês liguem lá. Vamos ligar lá, eles vão falar, vão tentar comprar o ingresso para vocês verem como é que funciona. Vamos lá. As pessoas têm que conhecer como é que está o processo. Depois nós vamos até quem de direito para reclamar e resolver o problema. Vamos ligar lá, por favor, Vildomar. E olha, esse negócio de estádio de futebol, vou dizer uma coisa para vocês. Brito, Ticiane e Ana, fala. Boa tarde, por gentileza, gostaria de comprar ingresso para a final do Corinthians e Santos, na Vila? Os ingressos estão esgotados já. Mas foram colocados em que postos de venda? Só no portal do Sócio Rei? Tem posto de venda, só no portal do Sócio Rei. Mas isso daí teve, com exceção a sócios, foi para não sócios também? Não, só para sócios. Mas por que só para sócios? Quem não é sócio não tem direito Porque de assistir o nós jogo? somos um número elevado de sócios e como o clube o estádio é pequeno, foi tudo para sócios. Por gentileza, quem está falando? Telefonista, Dalva. A telefonista, como é a sua graça? Dalva, é o Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos falando aqui da Rede Record Televisão, ao vivo para todo o Brasil, em mais de 150 países. Estou eu, Ana Hickman, o Brito e a Ticiane, recebendo torcedores do Santos que querem comprar ingressos que não estão à venda, mas a lei, o Estatuto do Torcedor, o Código de Defesa do Consumidor, né, o regramento da Federação Paulista de Futebol diz que tem que ser disponibilizado em 5 pontos de venda. Por que não está sendo? Você sabe me dizer, Dalva? não, eu vou passar para a ouvidoria, tá bom? Passar para a ouvidoria? Nós vimos falar com a ouvidoria mesmo, mas já passa para eles, por favor. Muito obrigado, Dalva. A gente quer falar com a ouvidoria. Nós vamos falar agora com a ouvidoria do clube, do Santos. Só que tinha que estar disponível para todos os consumidores, torcedores, né? A ouvidoria do mando do jogo. Só que isso não existe. Então, só para a gente entender direito, Celso, se o estádio que vai acontecer o jogo tiver capacidade para mais de 10 mil torcedores, mais de 10 mil lugares, o grupo é obrigado a fornecer 5 pontos de vendas dos ingressos. Isso que está acontecendo aqui não está certo. A pessoa no ramal 4142 está indisponível. Por Vamos favor, continuar tentando. Olha, é o seguinte, nós estamos tentando falar com a ouvidoria do clube já há algum tempo. São 3 horas da tarde, disseram pra gente que eles estavam almoçando, Por sinal, quero até saber o nome dos 2 ouvidores do Santos. Por favor, produção, verifique para mim. Não entendi. Agora vamos tentar de novo. Quero conversar de novo com a telefonista, saber por que às 3 horas da tarde
né? E não tem ninguém para atender. Que ouvidor é esse? Que ouvidoria é essa? Tudo bem, foi almoçar? Foi almoçar? Almoça do quê? Do meio-dia até que horas? Até as 4, 5 horas da tarde? Agora, cadê o ouvidor da partida? Isso que a gente quer saber. Onde está o ouvidor da partida que sumiu, desapareceu? Vamos lá, tá chamando de novo. Vamos ver se a Dalva atende de novo a gente. Se a gente não conseguir falar, vamos falar com o presidente do clube, né? O presidente do clube é o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, ele tem que explicar para a gente o que está acontecendo, ele é o detentor do mando do jogo, ele que está responsável por essa partida, pela segurança do estádio, pela limpeza do estádio, pela conservação dos banheiros, pela venda dos produtos dentro do estádio a preço que é igual do lado de fora. Ah, vocês não sabiam? Pois é, vou explicar uma coisa para vocês. O preço do produto vendido dentro do estádio, da comida e da bebida, não pode ser superior ao que está do lado de fora. É crime. Ô, Celso, Prática abusiva. Crime, quais são? Agora nem o Santos atende. Vamos continuar ligando. Vamos lá, por favor, gente. Quais são os crimes, então, nesse caso, dos torcedores que não estão conseguindo assistir ao jogo de domingo? Então, o crime é o crime de afirmação falsa e enganosa. Por quê? Porque afirmação falsa e enganosa ou informação insuficiente e inadequada, que está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Quem responde? Presidente do clube. Presidente do clube, porque tem que colocar à disposição de todos os consumidores, torcedores, ingresso. Quem chegar na frente compra. Agora, tem que estar à disposição em 5 pontos de venda. É o que diz a lei. É um absurdo, né? Eles também colocarem na frente só quem é sócio do clube. Claro que é um absurdo. Se são 15 mil lugares no estádio da Vila Belmiro, aqui nós temos 4 santistas, porém o jogo é Santos e Corinthians. E os corintianos que quiserem assistir, como é que faz? Só disponibilizar... Olha só, gente. Vou mostrar para vocês que estão nos assistindo. Olha o que diz o Estatuto do Torcedor. Está aqui, ó. Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional, de primeira e segunda divisão, a venda dos ingressos será realizada pelo menos em 5 postos de vendas localizados em distritos diferentes da cidade. Caiu. Portanto, 5 lugares deveriam estar à disposição à venda, não só para o sócio rei, que é o sócio torcedor, que tem uma série de direitos, né, dentro do clube. Quer dizer que só para... quer dizer, o estádio é pequeno, o resto do mundo fica fora. Isso fere, inclusive, a Constituição do Brasil, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E a todos os brasileiros serão dado o mesmo direito. Agora, se vai colocar à disposição o ingresso de venda, quem chegar na frente compra. Agora, tem que ser para todo mundo, não só para o sócio torcedor. Verdade. Agora, Celso, o Santos, por exemplo, está tentando comprar os ingressos e os torcedores não estão conseguindo. Agora, e os corintianos, que também querem ver os jogos? Porque o Adriano acabou de falar que apenas 700 ingressos foram vendidos ao Corinthians. Então, eles têm que disponibilizar ingressos para os 2 times e, de acordo com o regulamento da federação, ou seja, o que está estabelecido na organização de todas as partidas do campeonato, tem que ter à disposição de quantos % de ingressos serão vendidos para o time visitante e para o time dono da casa. É bom que se diga do mando de jogo. O primeiro jogo dessa decisão já aconteceu, que o Corinthians ganhou de 2-1 no Pacaembu, quando o mando era do Corinthians. Agora o mando é do Santos, então o Santos tem direito a uma quantidade maior de ingressos. Até aí tudo bem, só que tem que estar disponível para todo mundo. Agora, vocês querem ver que engraçado? O Santos Futebol Clube não atende telefone. Olha que engraçado, nós estamos tentando ligar para lá e não atende telefone. Será que é porque a gente está ao vivo aqui pela Rede Record Televisão? Com uma reclamação, não tem problema, eu vou até aí. Agora eu vou até aí. Se eu tiver aqui até aí, eu vou acionar a polícia na forma do que estabelece a lei. E nós vamos fazer valer a lei. Agora, além de tentar falar com o Santos, eu quero falar com a Federação Paulista de Futebol. Porque a federação tem o dever de punir o clube, o detentor do mando de jogo, por não respeitar a lei, o Estatuto do Torcedor. Celso, quem é responsável exatamente por essa área de fiscalizar? Por exemplo, no caso do Santos, o Santos tem 15 mil lugares, colocou disponibilizou apenas os ingressos pelo site. Quem deve fiscalizar isso? Quem pode fiscalizar? O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Certo. Os PROCONs de todos os estados podem fiscalizar. A Federação Paulista de Futebol, no caso,
porque se trata de uma final de campeonato em São Paulo. Pode fiscalizar. E, na esfera penal, a polícia pode fiscalizar. Né? Então, O Ministério Público pode fiscalizar. Nós temos várias entidades dentro da organização do Estado brasileiro que podem fiscalizar. Isso para mim é uma grande novidade. Eu não sabia dessa questão do torcedor também ter esses direitos. Nós estamos ligando agora não só para santistas, na Federação mas para Paulista de Futebol. corintianos, palmeirenses, enfim, flamenguistas, Alô? gremistas. Federação Paulista de Futebol? Alô? Pois não? É da Federação Paulista de Futebol? Não, Santos Futebol Clube. É do Santos Futebol? É a Dalva de novo? Isso. Dalva, eu não consegui Oi. falar, é o Celso Russomano de novo, eu não consegui falar com os ouvidores. Ouvidoria? Me passa com a presidência do clube, por favor. Pois não. Obrigado. Celso, se bobear, você vai ter que ir domingo até lá. E aí você faz a reportagem e leva os torcedores, né? Não seria uma boa? Aí vocês vão assistir o jogo e tem Celso Russomano lá para resolver o caso. Eu espero que não seja necessário a gente chegar até esse ponto. Eu acho que a gente pode resolver antes. Olha, atendeu ali. Alô? Alô? Quem tá falando? Lice. Não entendi. Lice. Life? Lice. Isso. Lice. Nice? É isso? Cíntia? Sim. Nice, é o Celso Russomano, nós estamos aqui pela Rede Record Televisão, para todo o Brasil e para mais de 150 países. Estou eu, Ana Hickman, o Brito e a Ticiane ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos recebendo aqui 4 torcedores do Santos que estão reclamando na forma do Estatuto do Torcedor, que está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, de que eles tentaram comprar ingresso para a final do campeonato e só foi disponibilizado para o sócio-rei, o que a lei proíbe, porque a lei determina 5 pontos de venda. Eu quero falar com alguém da diretoria para resolver o problema. Quem que vai me atender? Um momentinho só, por gentileza. Tá, obrigado, Alice. Estou aguardando. Esse é um problema que certamente a Alice não teve até hoje que resolver. Mas vocês estão fazendo muito bem, como torcedores que são, apaixonados pelo Santos, querem ver a decisão, estão fazendo muito bem de denunciar. Porque se todo mundo fizer isso, nós vamos começar a vivenciar a cidadania. Se todo torcedor reclamar que o banheiro no estádio de futebol está sujo, está fedido, não tem papel higiênico, não tem sabonete, nós vamos começar a dar cara para o sentido de diversão. Qual que é o sentido de diversão? Eu vou assistir um espetáculo, Ana. É isso que a gente vai fazer. E não pode chegar lá e chegar no banheiro imundo, sujo, como são os banheiros dos estádios de futebol brasileiro. Agora, e como é que faz, por exemplo, eu como torcedora, comprei o meu ingresso, tenho o meu lugar marcado, chego lá, tem outra pessoa no meu lugar e não posso sentar. E aí? O que eu faço? Com quem eu reclamo? Sabe quem vivenciou isso? O Vildomar. Vildomar, você não vivenciou isso? Sim, Celso. Aonde você vivenciou isso? Como é que foi? Me conta. Com meu filho, que é uma criança, comprei os ingressos da numerada e quando cheguei ao estádio, os lugares estavam ocupados e eu não pude fazer nada a não ser achar qualquer lugar vazio para sentar. Me diga uma coisa, qual é o estádio? Estádio do Morumbi. Estádio do Morumbi. Lá deveriam ter, de acordo com a lei, os orientadores que deveriam conduzir você até as suas cadeiras como no show, e né? garantir que você sentasse, como num show, nas cadeiras que você comprou. Não tinha nenhum orientador lá? Não tinha ninguém. Pois é. Ninguém. Tá aí. Isso é a vergonha da vergonha, né? Uma coisa que eu sei, aliás, aproveitando aqui que nós temos 4 santistas, o jogo que o Vildomar lhe contou esse caso pra gente, que ele foi assistir, por acaso também era Santos e Corinthians. Vildomar que é corintiano e o filho dele que é santista. Olha só que coisa. Pois é. Será que a gente tem alguém já do Santos para falar com a gente? Estamos ouvindo a musiquinha do Santos Futebol Clube. Com toda a paciência do mundo, nós vamos ouvir a música. Agora, eu estava dizendo aqui... Tá me dando sono essa música, Celso. Eu estava dizendo aqui, Tici, o seguinte, que quando o banheiro está sujo, está ferindo a lei. O Estatuto do Torcedor estabelece isso também. Você tem direito de reclamar e ter providências. Atendeu. Alô? Pois não? Alô? Ué, alguém falou com a gente aqui? Alô? Tem alguém na linha. Alô? Oi, senhor, só mais um instante, por gentileza. Estamos aguardando. Agora, Nick, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Fala para a diretoria do Santos, está ficando mal para o Santos. Agora, pior do que isso é descumprir a lei e praticar crime. Então, por favor, peça para eles nos atenderem rápido, tá bom? E sabe o que acontece? Os times de futebol ainda não se conscientizaram de que eles são fornecedores, de acordo com o Estatuto. O Estatuto está em vigor desde 2003. Que foi alterado
em 2010, pela Lei 12.299. Mas, até agora, me parece que não caiu a ficha dos clubes ainda de respeitar o torcedor. Não o torcedor só do seu clube, o torcedor dos outros clubes que vão assistir às partidas de futebol, que vão lá para, né, uma diversão, um espetáculo que é o futebol brasileiro. Não, eles acham ainda que o torcedor é um monte de gente que vai como se tivesse aquele gado todo indo para dentro do matadouro. O torcedor, né? Celso Russomano, virou um objeto de decoração nos estádios. O torcedor não é tratado com respeito, não é tratado com dignidade, paga caro pelo ingresso. Então, assim, quando chegar na época da Copa do Mundo, no ano que vem, não vá pensar que a gente vai ter aquele torcedor lá na arquibancada, aquele torcedor comum. A gente vai ter turistas, pessoas que vêm de fora do país, pessoas que têm dinheiro dentro do Brasil, serão turistas assistindo o jogo de futebol. Então, vai estar tudo organizadinho, tudo bonitinho. Já pensou, se agora aqui no jogo Corinthians e Santos, a gente está tendo esse tipo de problema, como é que vai ser nas próximas etapas mais complicadas, mais importantes? Agora, você sabe o que é mais incrível? Alô? Oi, Nis. Sr. Celso, por gentileza, estou transferindo a ligação para a sala. Para quem? Para a sala onde tem um representante da nossa diretoria e o jurídico, tá bem? Só um momentinho, por favor. Só não entendi o nome dele, Dr. Fábio Gonzalez. Dr. Fábio, é isso? Isso, é o representante do nosso jurídico. Obrigado. Um momentinho, por favor. Representante da diretoria, Dr. Fábio, vamos conversar com ele. Da diretoria e jurídico do Santos. Do jurídico, tá? É o representante do nosso jurídico. Ok, tá ok. Muito obrigado. Agora vamos ver se o Fábio resolve, né? Eu fico aqui imaginando essa história de, poxa, um time, ele só existe, só tem o tamanho que tem, graças não só aos jogadores, Dr. mas Fábio? também principalmente aos torcedores. Sim. Então, é o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países pela Rede Record Televisão, com a Ana Hickman, o Brito e a Ticiane aqui. Nós estamos recebendo 4 torcedores do Santos que estão reclamando que o Estatuto do Torcedor não foi cumprido. Vou lhe explicar. Não foi cumprido porque não foi colocado 5 pontos de venda como manda a lei, não foi disponibilizado o ouvidor da partida para que fossem feitas reclamações. Nós procuramos saber quem era o ouvidor, a Federação Paulista de Futebol não sabia, mas a lei estabelece que tem que ser feita com antecedência, inclusive de 60 dias, não foi feito, né? Foi colocado à disposição só para o sócio rei, o que a lei proíbe, caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor, porque o Estatuto está amparado no Código de Defesa do Consumidor, e fui eu que fiz a lei, diga-se de passagem, eu fui o relator do Estatuto do Torcedor. Eu queria saber, doutor Fábio, por que é que não está à disposição em 5 pontos de venda os ingressos para os torcedores que estão aqui presentes na Rede Record Televisão, e por que o Santos não cumpre o que determina a lei e que determina, inclusive, o regulamento da Federação Paulista de Futebol? Boa tarde, Celso, Boa tarde. a você, aos ouvintes e aos espectadores que estão nos assistindo. Celso, primeiro eu gostaria, com todo respeito, de corrigir a informação. Pois não. A gente tem 5 pontos de venda que venderam ingressos. Olha, eu vi, mas não foi o que o seu pessoal me disse ainda agora, viu? Mas tudo bem. Nós gravamos o que os seus funcionários disseram. Está gravado aqui, o Brasil inteiro assistiu. Mas eu quero ouvi-lo por educação. Então, eu estou aqui com o relatório. Os nossos pontos de venda são Santos Maria, Praiano, Alex Calçados e Futebol Tour, além de um ponto na Vila Belmiro. O que ocorre, Celso, é que aqui na Vila, aproximadamente 74% do nosso espaço disponível é reservado para sócios. O espaço remanescente é vendido para torcedores que não são sócios. Então, evidentemente que a carga disponível para os torcedores que não são sócios é menor e ela se esgota rapidamente. E isso pode causar essa sensação de desrespeito ao Código do Consumidor, mas efetivamente isso não aconteceu. Desculpe, posso lhe fazer uma pergunta? O senhor é advogado, não é? Isso, advogado. Pois não. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta muito técnica. O estatuto do clube está acima da lei, porque não importa se as cadeiras são de sócios ou não são de sócios. A legislação está acima do estatuto. Eu queria saber se o estatuto do clube, se as cadeiras dos sócios estão acima da lei. Não, Celso, não estão. A gente respeita a lei.
Cada clube, que é uma entidade de direito privado, ela pode organizar a sua praça de esportes da maneira que achar mais racional. Inclusive, eu gostaria de levar a você uma informação que eu acho que é relevante, que esse assunto já foi, inclusive, objeto de um termo de ajustamento de conduta dos clubes grandes de São Paulo com o Ministério Público. E o próprio Ministério Público, que você, como brilhante advogado e deputado que foi, conhece bem, é o fiscal da lei, é o Custos Legis. O Ministério Público concorda com a tese de que é possível que as entidades de prática desportiva reservem uma parte do seu estádio para sócios. Não 60%. Não vê ilegalidade nisso, né? A gente compartilha dessa visão, acho que o assunto pode até ser polêmico, mas a gente concorda com o Ministério Público e tentamos seguir à risca o termo de ajustamento de conduta. Nada impede que esse ajustamento de conduta seja revisto a qualquer momento, o senhor sabe muito bem disso. E nós estamos aqui tomando conhecimento através da reclamação dos torcedores do clube de que a forma com que foi colocada a venda não foi essa. Inclusive, acabamos de gravar uma orientação que o clube deu para a telefonista, né, de nome Dalva, e ela disse, não foi colocado à disposição em nenhum lugar. Ela disse textualmente para a gente, só foi vendido para o sócio rei, mas para ninguém, e não existe, inclusive, como a lei determina, o ouvidor da partida. Cadê o ouvidor da partida, doutor Fábio? Olha, nós temos 2 ouvidores. Não, desculpe. O ouvidor da partida, o senhor tem 2 ouvidores, não é o ouvidor da partida que a lei determina que esteja divulgado no site com antecedência de 60 dias. Não foi feito isso. Eu quero saber por que não cumpre a lei. Não, Celso, desculpa, novamente, com todo respeito, a gente tem 2 ouvidores profissionais que estão à disposição com os nomes conhecidos no site, afixados na Secretaria Social, nas bilheterias, atendem os nossos sócios, nossos torcedores sempre com atenção, a gente procura fazer isso, né? É um dever que a gente tem. A gente vende, sim, os ingressos em pontos físicos, mas também a gente trabalha, como hoje a maior parte dos clubes trabalham, com a venda eletrônica de ingressos, né? O torcedor, ele compra pela internet, que inclusive também é um compromisso que nós assumimos com o Ministério Público, que entende que o ponto de venda digital, ele inclusive, apesar de nós respeitarmos os 5 pontos físicos, a venda digitalizada transforma cada terminal de computador num ponto de venda. É um desejo do Ministério Público, da federação, de quem organiza o futebol, evitar aglomerações, filas e, na medida do possível, conforme o tempo for passando e as pessoas efetivamente usarem o computador como uma ferramenta de dia a dia, a tendência efetivamente, inclusive, é acabar a venda física em bilheterias, né? Doutor Fábio, me perdoe, eu, com todo respeito ao senhor, o estatuto é muito claro. Diz que a entidade responsável pela organização da competição previamente ao seu início, designará ouvidor da competição, não é do clube, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores. Aí estabelece os deveres do ouvidor, estabelece que o nome do ouvidor deve ser posto à disposição dos torcedores com antecedência para reclamação e que essas reclamações têm que ser respondidas com rapidez e tem prazo para isso. Eu não vou ficar lendo aqui o estatuto inteirinho para o senhor, até porque não é necessário. O senhor deve conhecer profundamente isso, até considerando que o senhor é diretor jurídico do clube ou da diretoria jurídica. Enfim, eu quero respostas claras e objetivas, porque até agora não foi provado que esses pontos de venda venderam absolutamente nada. Esses torcedores foram à Baixada Santista e procuraram esses pontos de venda e não aconteceu, e não encontraram. Agora, pior, a sua funcionária, Dalva, acabou de falar textualmente para a gente, está gravado, e o Brasil inteiro ouviu, que não existem estes pontos de venda. Não existem. Então, Celso, os pontos de venda eu divulguei, são conhecidos aqui na Baixada, foi feita a venda de ingressos, então eu considero que houve aí
Olha, equívoco. eu vou mostrar a conversa que eu tive com ela para o senhor. Eu vou mostrar a conversa, por favor. Põe a conversa que eu tive com ela agora. Por favor, eu quero que o doutor Fábio ouça. Pode ser que ele não esteja assistindo televisão, ele não tem obrigação de assistir a Rede Record. Então, por favor, põe a conversa para a gente no ar. Por favor, eu quero que o doutor Fábio ouça. Boa tarde, por gentileza, gostaria de comprar ingresso para a final do Corinthians e Santos, na Vila? Os ingressos estão esgotados já. Mas foram colocados em que postos de venda? Só no portal do Sócio Rei? Tem posto de venda, só no portal do Sócio Rei. Mas isso daí teve, com exceção a sócios, foi para não sócios também? Não, só para sócios. Mas por que só para sócios? Quem não é sócio não tem direito Porque de nós assistir o somos um jogo? número elevado de sócios e como o clube o estádio é pequeno, foi tudo para sócios. Por gentileza, quem está falando? Doutor Fábio, o senhor ouviu? Sim, ouvi. O senhor ouviu textualmente? Então, aí eu gostaria de saber quem que está fazendo a afirmação falsa e enganosa. É ela? Então, o senhor diz, é ela, nós vamos tomar providências na forma da lei. Ou seja, ela vai responder criminalmente na forma do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. É ela que está fazendo a afirmação falsa? Não, a dona Dalva é telefonista, ela deu algumas respostas. Ela que responde a todas as ligações que a gente faz. Hoje nós temos dezenas de ligações para saber quem respondia. Nós pedimos para falar com o ouvidor, com os 2 ouvidores do clube, e nenhum deles esteve presente desde a parte da manhã até agora. O senhor pode ligar lá para ver se eles estão lá. Então, quem está respondendo pelo clube é ela, meu senhor. Não, a dona Dalva atende os telefones, ela deu uma informação do que ela julgou que pudesse ter acontecido, mas o próprio torcedor sabe que quase 25% dos ingressos são destinados a torcedores e não a sócios. São basicamente a arquibancada do placar, a arquibancada onde fica normalmente a torcida Sangue Jovem e a parte inferior do retão, que é conhecido como antigo setor Visa. Esses setores correspondem a mais ou menos 25% dos lugares e o torcedor sabe que esteve à disposição, foram colocados à venda, uma parte foi vendida nos pontos físicos e a imensa maior parte foi vendida quase imediatamente na abertura do site que faz a venda eletrônica. Então não é verdade que não foi vendido para sócios. Fábio, o senhor me desculpa, mas o senhor não provou ainda para mim. Eu estou tentando, a minha produção está tentando falar agora com o senhor Batalha e com o senhor Wenceslaus, que são os ouvidores do clube que não atendem o telefone desde manhã cedo. Isso é uma pouca vergonha, porque a lei estabelece prazo para o ouvidor. Os ouvidores deveriam estar à disposição. O ouvidor devia ter sido divulgado. Eu vou querer da Federação Paulista de Futebol providências com relação ao Santos. Eu vou querer do Ministério Público, nós vamos atrás do Ministério Público, providência. Agora, nós, independente disso, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor vai mover uma ação contra o Santos. Vai mover, porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa. O senhor não foi prático, eu tenho 4 torcedores aqui querendo comprar um ingresso. O senhor me diz onde eles vão comprar o ingresso, que eles vão comprar o ingresso. Eles estão aqui para comprar o ingresso, eles não querem de graça, eles querem pagar. Não, claro, os ingressos terminaram, eles não vão comprar, porque a gente entende a revolta. Isso costuma acontecer em finais, onde, claro, normalmente mais pessoas querem assistir do que lugares disponíveis. Isso aconteceu, por exemplo, de uma forma muito intensa na final do Campeonato Paulista, que me fala melhor, 2008, Palmeiras e Ponte Preta, teve muitos problemas. 2011, Santos e Corinthians aqui na Vila. Olha, vou lhe dar, inclusive, você pode ligar, tenho aqui em mãos alguns dos pontos, as pessoas vão te confirmar que houve Fábio, venda de ingressos. Eu tenho aqui um print. Posso lhe passar o telefone, não? Não, pode, já. O senhor tem aqui um print do site do Santos, dizendo o seguinte: os ingressos para o segundo jogo da final do Paulistão estão esgotados pelo portal www, né? Bom, não preciso citar aqui. Que tem a venda exclusiva para sócios do Peixe. Exclusiva para sócios do Peixe. Sócio Rei. Pois é. Bom, é o seguinte, Fábio, o senhor não me provou ainda, os torcedores estiveram tentando achar um ponto de venda, não foi disponibilizado, isso não está no site como manda a lei. O senhor me desculpa, mas o Santos descumpre a lei. E aqui está patente o descumprimento da lei. Patente o descumprimento da lei. Agora, eu vou ligar agora para a Federação Paulista de Futebol, eu quero saber quais providências que a federação vai tomar. Eu quero saber, eles vão assistir o jogo, os 4 torcedores estão aqui ou não? Celso, a gente, isso é uma regra geral, né? Não é só o Santos, como qualquer lugar que recebe o público, entram as pessoas que têm ingressos. Eu vou lhe dar aqui, inclusive,
com telefones, os postos de venda em Santos que fizeram a venda. O senhor me desculpa, mas ninguém encontrou. Agora, nós vamos tentar achar sócios que não são sócios reis que compraram. Celso, agora, eu vou tomar as providências, o senhor vai provar na esfera devida que o que o senhor está falando é verdade, porque até agora, entendeu? Até agora o senhor não conseguiu provar. Eu queria saber, os 4 torcedores aqui vão assistir o jogo ou não vão? O senhor seja claro, rápido, e que eu tenho tempo de televisão aqui, eu preciso terminar esse quadro. Celso, o Santos tem entre 6 a 7 milhões de torcedores. Entrarão no estádio os torcedores que adquiriram ingressos. Ok. Então o senhor já respondeu, eles não tiveram direito a comprar e nós vamos tomar as devidas providências. Eu quero te agradecer muito, doutor Fábio, a questão não é pessoal, o senhor é um bom advogado, tenho certeza absoluta disso. A questão é com o Santos como diretor do clube e como detentor do mando de jogo. Fui eu o relator do Estatuto do Torcedor e se depender de mim, doutor Fábio, ele vai ser cumprido sim, porque a lei tem que ser cumprida. Muito obrigado pela sua participação no programa. Vamos ligar na Federação Paulista de Futebol, por favor. Agora, sabe o que eu queria saber dos torcedores? Em quais pontos vocês tentaram comprar e não conseguiram? Vocês foram em algum ponto que avisaram que estava vendendo ingresso e vocês chegaram lá? Teve alguma situação assim? Então, na verdade... Deixa eu só fazer uma correção aqui, rápida. Nós estamos falando, nós aqui estamos defendendo todos os torcedores do Santos. Inclusive os sócios do Santos, que têm direito a saber, através do site, quantos ingressos foram vendidos, quanto o Santos arrecadou, que o Santos tenha as devidas instalações para receber, inclusive, os seus sócios. Quero deixar isso bem claro. A questão aqui não é contra o time de futebol, muito pelo contrário, é em defesa do time de futebol, que é uma entidade que muita gente participa como sócio e outros como sócios torcedores, e outros só como torcedores. Então, é uma entidade pública que merece todo o respeito. Só que a gestão que está lá está descumprindo a lei. Então, a questão é contra a gestão, não é contra o Santos, muito menos com seus torcedores, que nós respeitamos muito. Celso. Quem está na linha? Alô, quem é? Tá, o meu ponto está falhando aqui. Senhor Domingos, por gentileza. Alô, senhor Domingos? Oi, pode falar. Como vai? É Celso Russomano, tudo bem? Ô, Celso, tudo, senhor. Ô, Domingos, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, para mais de 150 países. Eu, o Brito, a Tiziana, a Ana Hickman, nós estamos recebendo 4 torcedores do Santos Futebol Clube que tentaram encontrar 5 pontos de venda, como manda o Estatuto do Torcedor, para vender os ingressos para a final do campeonato. Nós tentamos também achar o site, como determina a legislação, onde nós deveríamos ter um ouvidor da partida para que as reclamações fossem feitas. Nem ouvidor da partida, nem pontos de venda, a própria telefonista e o próprio site do clube estabelece que a venda dos ingressos só seria feita para os sócios rei, que são sócios torcedores, que aos outros sócios não estava sendo dado esse direito. Eles vieram reclamar aqui na forma do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Torcedor e do Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista de Futebol, que o senhor conhece bem, senhor Domingos, estabelece, e eu já li esse artigo aqui anteriormente para as pessoas que estão nos assistindo, que estabelece que o campeonato deve obedecer à legislação em vigor, que infelizmente não está acontecendo. Eu queria saber quais são as providências que a Federação Paulista de Futebol vai tomar pela desobediência do clube à legislação em vigor. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Eu estou com o Estatuto na mão e, na realidade, o artigo 6 do Estatuto diz o seguinte: a entidade responsável pela organização da competição, previamente ao seu início, designará o ouvidor da competição, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores. Exatamente. Está aqui. A lei ampara o clube que 72 horas ela tem que disponibilizar ao torcedor os postos de venda após a venda pela internet. Eu estou com o site da federação aberto aqui. Pois não. Onde diz, vai ao jogo,
onde comprar ingressos. Diz o seguinte: o Santos Futebol Clube disponibilizará mais uma carga de ingresso exclusiva para os sócios para as arquibancadas superiores, portão 7, 8 e 24, pelo portal www.sociorei.com.br. Exatamente. Para a decisão do Paulistão. Os ingressos serão disponibilizados pela internet a partir das 12 horas dessa quarta-feira, dia 15. Exatamente. O Santos Futebol Clube e o Corinthians jogam tal, a segunda partida, tudo bem. Observação: criança, independente da idade, deve portar o cartão, tudo bem. Agora acontece o seguinte: o Estatuto do Torcedor, ele ampara o clube até 72 horas antes. A partir de amanhã, quinta-feira, que sairá o site do Santos disponibilizando os 5 postos de ingresso. E o pessoal, eles não estão amparando ainda as 72 horas, eles estão reclamando daquilo que o clube está amparado nas 72 horas que diz o Estatuto do Torcedor. O Estatuto diz que tem que existir 5 pontos de venda. Então, a partir de antes de 72 horas do jogo. Exatamente. Acontece então eles estão amparados até amanhã. Isso. Exatamente. Então, os torcedores estão amparados. Qual as providências que a Federação Paulista de Futebol vai tomar em relação ao clube que descumpre a lei? Isso que é eles importante. não estão descumprindo a lei, Celso. Desculpa, eu não vou colocar em pauta a discussão em relação a isso. O que diz o seguinte: a lei ampara o clube até 72 horas. O jogo sendo domingo às 16 horas, praticamente, vamos supor, até quinta-feira às 16 horas, tem que ter o site do Santos para o público. Senhor Domingos, deixa eu só fazer uma coligação. O clube diz textualmente que os ingressos só vão ser vendidos quando se liga para lá, para o sócio torcedor. Não, eles disseram isso. Disseram que não existiriam pontos de venda. Disseram que só os sócios poderiam. Nós conversamos com o diretor do clube, eu vou pôr a gravação aqui para o senhor ouvir, da gravação de um torcedor ligando para o clube, que foi feita aqui do estúdio da Rede Record Televisão, dizendo que não existiria disponibilidade a não ser para o sócio rei. Ninguém poderia comprar o ingresso, A legislação é clara em relação a isso. Todos têm direito e nós, além de cumprirmos o Estatuto do Torcedor, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece igualdade na relação de consumo, que está acima de tudo isso, Porque o Estatuto do Torcedor está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, Além de tudo isso, nós temos a Constituição deste país, que é a lei maior desse país, que diz que todos são iguais perante a lei. Portanto, em nenhuma situação, nenhum regramento, nem da federação, nenhum regramento do clube pode ultrapassar o limite da lei. E o limite da lei é o seguinte: todos consumidores. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.137, a Lei 8.884, que é a Lei da Concorrência, todas essas leis federais dizem: quem apronta o pagamento quiser comprar é obrigado a vender. Eu quero saber o seguinte: nós vamos cumprir a lei nesse país ou nós não vamos cumprir lei nenhuma e esse país vai virar uma bagunça? Alô? Pois não, senhor Domingos, estamos te ouvindo. Quer ouvir a gravação, por favor? Antes de ouvi-lo... Não tem necessidade. Antes de ouvi-lo, eu vou pôr a gravação, por favor. Diretor, Vildomar, solta a gravação para mim, só para ouvir. Boa tarde, por gentileza, gostaria de comprar ingresso para a final do Corinthians e Santos, na Vila? Os ingressos estão esgotados já. Mas foram colocados em que postos de venda? Só no portal do Sócio Rei? Tem posto de venda, só no portal do Sócio Rei. Mas isso daí teve, com exceção a sócios, foi para não sócios também? Não, só para sócios. Mas por que só para sócios? Quem não é sócio não tem direito de assistir o jogo? Porque nós somos um número elevado de sócios e como o clube o estádio é pequeno, foi tudo para sócios. Por gentileza, quem está falando? Senhor Domingos. Oi. O senhor ouviu? Quer dizer, quem não é sócio não tem direito no país? Não, veja bem, Celso. Pois não. Eu trabalho, a ouvidoria da federação, ela trabalha em cima do Estatuto do Torcedor
E de toda a legislação em vigor no país, porque nós temos que cumprir a legislação toda em vigor no país. A lei, e você conhece a lei, ela diz que o clube deve colocar no seu site 72 horas antes do início da partida os postos de venda para os torcedores, que são 5 inclusive, os locais de venda. Ok. E aí, nesse caso, isso à disposição, quer dizer, isso à disposição, que a lei diz que tem que deixar claro no site. Agora, veja bem, a lei não está dizendo que não vai colocar à disposição dos consumidores. A lei não está dizendo isso. Não, ela tem que colocar no site. Agora, vamos lá. Acabou os ingressos todos. Como é que faz agora? Não. Só torcedor, bem, você tem sócio dois do caminhos clube? de interpretação aí. Pode ter acabado ingressos para os sócios que compram pela internet. Não, porque acabaram todos. Não, eles disseram, eu o Fábio, diretor jurídico do clube, foi muito claro com a gente agora. Acabaram todos. Então, não tem mais ingresso para ninguém. Você vai fazer um favor para mim. Pois não. Você vai fazer um favor para mim. Pois não. E eu vou deixar à vontade esses torcedores que estão fazendo esta reclamação à TV, ao seu programa, que o ouvidor daqui da federação, todo o comunicado que ele recebe, uma comunicação por escrita ou eletrônica, ele tem que direcionar a informação para o devido torcedor. Aí eu tenho por escrito. Eu tendo por escrito, eu tenho como fazer e acionar. Nós vamos fazer isso. Nós vamos sair daqui. Domingos, nós vamos sair daqui agora do programa. Eu vou com os 4 aí, eu pessoalmente, nós vamos fazer isso por escrito. Primeiro, veja bem, não que eu não queira lhe atender, mas o Estatuto do Torcedor, ele me permite, né, que são deveres do ouvidor da competição recolher as sugestões, propostas e reclamações que eles examiná-las e propor à respectiva entidade medidas necessárias para aperfeiçoamento da competição a benefício do torcedor. Só que não tem ouvidor da partida, não tem ouvidor da competição. O Santos já foi muito claro em relação a isso. Eles têm 2 ouvidores do clube. Você está recebendo uma informação, uma gravação... Eles que falaram pra gente. Verbal. Eu acho, na minha opinião, vocês deveriam aguardar até essas 72 horas antes, que eles são obrigados a lançar no seu site os postos de venda, para depois tomar uma providência. Como é que você vai tomar uma providência antes, aonde o clube está amparado pela lei, que é 72 horas? Desculpa, né? O senhor Fábio, diretor jurídico, disse que tinha colocado à disposição 5 lugares para venda do ingresso, e queria me passar o telefone. Não colocou ainda, porque quando eles colocam... Então vamos aguardar, eu concordo, vamos aguardar 72 horas. Vocês, por favor, vão fazer plantão nos pontos, né? Saiu no site, vocês façam plantão. Se vocês não conseguirem comprar o ingresso, ficam de noite, a madrugada inteira lá, se vocês não conseguirem comprar um ingresso, eu quero ver o que a federação vai fazer. Isso vale para todos os torcedores do Santos, todos os torcedores do Santos. Porque aqui nós estamos defendendo o Santos como um todo. Não a administração do Santos. Primeiro, veja bem, que você está antecipando uma pergunta em relação a uma resposta antes do que a gente também está amparado pelo Estatuto. Eu acho que esses torcedores deveriam aguardar e, após isso, o Santos colocando no ar o site dele nos 5 postos de venda, se realmente eles não conseguirem, eles nos encaminham por escrito aqui para o ouvidor da federação, que é o Domingos, que está falando, esta reclamação por escrito. Aí nós vamos tomar as providências. Eu vou acompanhá-los, pode deixar que isso vai acontecer. Eu vou acompanhá-los pessoamente. Nós vamos fazer isso, nós vamos aí lhe visitar, tomar um café com o senhor, pode ter certeza disso. Onde ele trabalha, em cima de lei. Olha, Domingos, eu quero lhe agradecer como ouvidor da federação. Sem problema. Né? Nós estamos com o tempo aqui esgotado na Rede Record. Agora, eu vou manter contato com o senhor, nós vamos voltar com esse caso várias vezes aqui e nós vamos ficar de olho em todas as outras competições para ver se o Estatuto do Torcedor está sendo cumprido ou não, tá bom? Muito obrigado, viu? Nada, Jorge. Muito bem, é um ótimo momento para a gente rever
o papel da federação, dos clubes, se tem ouvidoria, se funciona, porque vem aí a Copa das Confederações, vai ser tudo no Brasil, depois tem a Copa do Mundo aqui no Brasil, e se os estádios estão sendo reformados, estão sendo melhorados em respeito ao torcedor e não apenas aos interesses comerciais de transmissão, etc., então que essa reforma seja feita também em situações como essa, em que torcedores do clube não poderão ver o jogo. Sabe quem serão os ouvidores do próximo jogo do Santos e Corinthians, a grande decisão do Campeonato Paulista? Vocês serão os ouvidores. Vão ouvir o jogo pelo rádio ou pela internet, ou quem sabe pela televisão. Não, mas eu acho torcer. que essa força tem que ser feita e que o Celso consiga chegar no final dessa história. Pois é, agora tem uma coisa aqui, só para encerrar esse quadro. Eu espero, sinceramente, que não existam cambistas vendendo ingresso na porta do estádio. Porque aí vai caracterizar crime. Aí o negócio vai ficar ruim. Aí a diretoria do Santos vai ter que explicar essa situação. Então espero que não tenha um cambista vendendo na porta do estádio no domingo. Ok?